Olá, o Valeu Valer está no ar, seja muito bem-vindo. Nesta edição vamos falar sobre as clostridioses, uma das principais causas de mortalidade de bovinos no Brasil. Um tema que merece sempre ser discutido para que as informações possam ser repassadas de forma esclarecedora para os pecuaristas. E para isso, nada melhor do que conversar com um especialista no assunto. A gente recebe hoje aqui na casa do Valeu Valer o professor Iveraldo Dutra, da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, a Unesp. Oi, professor, tudo bem? Oi, Paulinha, é uma satisfação muito grande estar aqui, retornar ao programa Valeu Valer. Uma satisfação muito grande. Seja muito bem-vindo, o prazer é nosso, a gente já estava com saudade. E olha, antes de fazer a primeira pergunta, a gente lembra que esta edição do Valeu Valer tem o oferecimento da Polistar, quem usa não troca. E a gente começa então dando uma relembrada no que são as clostridioses, professor. As clostridioses são um grupo de enfermidades que causam mortalidade elevada no rebanho bovino, principalmente, e nos ovinos e nos caprinos. É um grupo de enfermidades que tem um impacto econômico muito grande em toda a pecuária mundial. Elas têm várias as apresentações das distintas clostridioses, e elas vão desde da chamada morte súbita até quadros com a doença da vaca caída. Então tem uma diversidade muito grande de manifestações clínicas. Mas o fato é que ela tem um ponto em comum, de causar uma elevada mortalidade no rebanho, com riscos potenciais em todos os sistemas de produção. Agora conta pra gente quais são as principais clostridioses e de que forma elas se manifestam nos animais. O carbúnculo sintomático é a mais conhecida e a mais importante clostridiose no mundo todo. Ela é uma enfermidade que acomete 80% dos animais na idade entre 6 e 30 meses e 20% em animais mais novos e mais velhos. É uma clostridiose que geralmente são os melhores animais e os animais têm uma morte muito rápida, eles são encontrados mortos. Da expressão dessa morte súbita. Outra clostridiose importantíssima no nosso meio, e aqui é uma peculiaridade regional, é o botulismo. O botulismo, ela acomete todas as categorias animais com uma ênfase maior nas vacas prens, novilhas prens, mas todos os animais são suscetíveis à enfermidade, né? As gangrenas gasosas também são importantes, as enterotoxemias e outras clostridioses de menor impacto econômico. Agora, de um modo geral, né, são doenças que têm um curso agudo. Agora, quais são os sintomas específicos? Como, então, diagnosticá-las? A principal suspeita da ocorrência de clostridiose no rebanho está relacionada com a mortalidade de animais e dos melhores animais. Essa é uma característica de todas as clostridioses. São os animais em melhor condição corporal, os animais de melhor desempenho que são primeiro acometidos. Então essa é uma particularidade muito interessante. E os animais são encontrados mortos, porque a evolução da doença é muito rápida. Então, entre o início da manifestação e a morte, pode transcorrer 3, 4, 5 horas. Então, frequentemente, os animais são encontrados mortos. Algumas outras podem ser observadas de acordo com a manifestação. Por exemplo, as gangrenas com ferimentos contaminados, e aí pode ter formação de gás, mas de uma maneira geral também leva a essa mortalidade muito rápida, né? Essa é uma particularidade das clostridioses. Geralmente os animais são encontrados mortos e isso é um sinal bastante evidente da necessidade de se fazer um programa preventivo, né? Professor, e quais os impactos das clostridioses para a pecuária brasileira? Junto com a raiva, as intoxicações por plantas, as clostridioses de uma maneira geral são o principal grupo de causador de mortalidades no Brasil. A gente, na década de 90, em 15 anos praticamente, nós perdemos mais de 10 milhões de bovinos. Então é um conjunto de enfermidades com risco potencial de elevar a mortalidade nas propriedades rurais. Então, causando um prejuízo econômico bastante significativo. Existem categorias específicas ou, de um modo geral, todos os animais podem contrair alguma clostridiose? Tem uma particularidade com categorias animais para cada clostridiose, mas algumas das clostridioses elas são comuns a todas as categorias animais. Então,
o advento das vacinas polivalentes veio exatamente para evitar de particularizar isso, querer diagnosticar e querer uma vacina para cada coisa, e ela surge então como um modelo para se controlar esse grupo de enfermidades nas diferentes categorias animais. Daí a importância de se fazer um programa profilático englobando todas as categorias animais e não ficar particularizando o combate a cada clostridiose de acordo com a sua faixa etária, né? De acordo com o risco potencial em vacas ou em bezerros. Acomete em todas as categorias animais. Tá certo, professor. E agora a gente vai a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós voltamos já já. Polistar, a proteção completa contra as principais clostridioses. Proteja o seu rebanho das doenças que mais matam. Vacinas não são todas iguais. Só Polistar contém Protect Max, que garante rapidez e efeito prolongado. Polistar supera todos os critérios exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. No Brasil, 1 em cada 3 animais é vacinado com Polistar. É prevenção e proteção. Polistar, quem usa não troca. Estamos de volta e hoje o Valeu Valer recebe aqui o professor Iveraldo Dutra, da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba. A gente continua falando sobre clostridioses, uma das principais causas de mortalidade de bovinos no Brasil. A gente falou agora há pouco, né, sobre as categorias animais. Eu queria saber, professor, quais as doenças relacionadas com cada categoria e, de um modo geral, né, as características das principais clostridioses. Pode ser? Ótimo. O carbúnculo sintomático, por exemplo, é uma enfermidade que acomete animais entre 6 e 30 meses de idade. Essa é uma particularidade dessa doença. 80% dos casos ocorrem nessas categorias. Só que 20% dos casos acontecem antes, em animais muito jovens, abaixo dos 6 meses de idade, e animais adultos. Então essa é uma particularidade em relação à categoria animal do carbúnculo sintomático ou manqueira. Já o botulismo, ela é uma enfermidade que acomete todas as categorias animais com uma predominância nas fêmeas prens. Novilhas prens, vacas com bezerros ao pé, são as principais categorias animais afetadas. Eventualmente, bezerros podem ser acometidos, machos também, bois podem ser acometidos, né, no botulismo. Já as enterotoxemias são doenças que provocam mortalidade bastante elevada em bezerros, em animais até o 2º, 3º, 4º mês de vida no máximo. Não existe enterotoxemia em animais adultos, mas é importante vacinar as vacas para que os bezerros não tenham essa mortalidade. Já nas gangrenas gasosas, a mortalidade pode acontecer, provocada por elas, em qualquer faixa etária, desde que o animal tenha a condição predisponente, um ferimento ou uma agulha suja e assim por diante, né? E na hepatite necrótica infecciosa, animais a partir do 2º ano de vida. É uma predominância em relação à categoria animal. E outras clostridioses também se relacionam com essas categorias animais. Agora, o fato é que, se nós formos ver sob o ponto de vista epidemiológico, todas as categorias animais, elas são suscetíveis às diversas clostridioses a vida toda. Esse é um ponto importante. Daí a necessidade da gente não particularizar, talvez só num programa de preventivo, mas considerar que a vacinação tem que ser plena do rebanho todo para se evitar essa grande causa de mortalidade. Com certeza. Agora eu tenho uma dúvida. O sistema de produção, ele interfere ou não na incidência de clostridioses num rebanho, professor? É fundamental entender isso, sem dúvida alguma. As clostridioses são enfermidades dos melhores sistemas de produção. A gente achar que o botulismo não ocorre dentro de confinamentos, dentro de gado de elite, isso é um erro muito grande, né? Então, todas as clostridioses, elas têm uma ligação muito forte, muito estreita com os melhores animais, os que têm o melhor desempenho, os melhores sistemas de produção. É uma enfermidade, um conjunto de enfermidades que nós não temos como erradicar, e elas estão cada vez mais presentes nos sistemas de produção mais tecnificados. Professor, você que é um especialista neste assunto, como avalia a questão de trabalhos de conscientização do produtor em relação ao perigo que são as clostridioses? Esse trabalho é feito basicamente por vocês, né, que estão no campo diretamente com o produto, com a tecnologia para a solução do problema.
E, de uma maneira geral, não existe o esclarecimento dos produtores a respeito disso. Não existem programas oficiais, não existem programas, iniciativas, a não ser essa da Vale, de levar essa informação e chamar a atenção dos produtores para a importância de se prevenir esse importante grupo de enfermidades. Lembrando, né, que as clostridioses são impossíveis, né, de serem erradicadas. Nesse sentido, qual o primeiro passo, então, fundamental? Escolher uma boa vacina, uma boa tecnologia, né, e entender o que são as clostridioses e usar da melhor maneira possível essa tecnologia a seu benefício. Então, já que a vacina é o primeiro passo, é a medida mais eficaz e eficiente, a gente vai continuar falando sobre isso na próxima edição do Valeu Valer. E eu queria saber se a gente pode contar mais uma vez com a sua presença aqui na nossa casa, professor. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, levando a informação ao produtor, né? E levando a solução para eles. Tá certo, então a gente te espera e espera você também. Afinal, esse é o papel da Vale há mais de 50 anos ao lado do produtor brasileiro. Obrigada pela audiência, pelo carinho e a companhia de sempre. Eu te espero então na próxima edição do Valeu Valer. Até lá, tchau, tchau. Valeu, Valer, crescendo com